Boa noite, meus amados, meus queridos. Como é bom estar com vocês nessa noite tão preciosa. E se você está aqui conosco, é porque a ideia é aprendermos juntos a preciosa Palavra de Deus. Então, reúna a sua família. Hoje eu estava, há 2 dias atrás, eu estava aqui no centro, da cidade e passou uma jovem. Eu olhei no rosto dela, aí eu olhei de novo, eu olhei 3 vezes. E eu sei que não reconheci ela até o momento que ela veio e falou: pastor. Aí eu olhei para trás, e olhei no rosto dela, aí a reconheci. E eu fiquei com uma vergonha tão grande, mas aí eu falei para ela: que bom que você me reconheceu, porque eu já tenho dificuldade de reconhecer sem a máscara, Então, com a máscara, meus irmãos, eu tenho dificuldade pior ainda. Mas que bom que ela chegou e falou: pastor, Então, aí eu falei: amada, oi, tudo bem? Que bom te ver. Então, nós estamos vivendo tempos assim. Eu gostaria, amados, de pensar essa noite. O tema da mensagem será: e se o socorro vier dos que menos se esperam? Esteja conosco, porque hoje nós iremos meditar na palavra de Deus, que o socorro pode vir dos que menos se esperam. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, porque nós servimos a um Deus soberano. Pai, estamos sofrendo, o país está sofrendo, o continente está sofrendo, o mundo está sofrendo, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito para tudo. E, amado Deus, em tudo isso o Senhor está trabalhando. Nós não sabemos o porquê, mas clamamos a misericórdia do Senhor, clamamos, Pai querido, o amor do Senhor. Muitos familiares têm derramado lágrimas pela perda dos seus queridos. Senhor, tem de misericórdia, amado Deus. Que Deus trabalhe no coração dos políticos, no coração dos cientistas, no coração dos líderes mundiais, amado Deus. Quantas pessoas estão passando fome, Senhor? Pai querido, mas em tudo isso, sabemos que o Senhor é soberano e algo o Senhor quer fazer. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Grande é o Senhor e muito de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e motivo de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Aleluia.
Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Abra sua Bíblia em 2 Reis, por gentileza, no capítulo 7, que diz assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O que estava acontecendo era que Samaria foi invadido pelos arameus. E a palavra de Deus nos diz que uma cabeça de jumento estava sendo vendido por 80 peças de pratas. E uma caneca, de esterco de pombo estava sendo vendido por 5 peças de prata. Havia o quê? Havia uma inflação muito grande. Você imagina isso? Uma caneca de esterco de pombo ser vendido por 5 peças de prata. É o que estava acontecendo, uma inflação, uma hiperinflação. O que a gente percebe hoje também, o caos que estamos vivendo, uma inflação, as coisas estão descoordenadas, as bolsas de valores, um sobe e desce terrível, e não há conexão com a coisa. Então, naquele momento, estava vivendo essa trajetória. É por isso que Eliseu diz: haverá o tempo. Então não podemos perder a esperança, amém, queridos? Não podemos perder a esperança. Então haverá o tempo que tudo se estabilizará para a glória de Deus. Então, o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Amados, em meio ao momento que estamos vivendo, em meio à pandemia, eu creio que Deus quer trabalhar nos nossos corações. Deus quer trabalhar na nossa fé. Deus quer trabalhar e mostrar que Ele é um Deus de graça, um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus que atrai os pecadores a Ele. Ele quer atrair o presidente dos Estados Unidos a Ele. Ele quer atrair chanceleres. Ele quer atrair os bilionários a Ele. Então, Ele aqui está tentando atrair o oficial do rei a Ele. Mas esse oficial diz: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que poderia acontecer? Nesse momento de pandemia, amados, é um momento de voltarmos para Deus, mas tem muitas pessoas que ainda não entenderam isso. Então a gente ouve muita coisa na rua, Muita coisa na rua, Ah, Jesus está voltando, Você já ouviu isso aí? Jesus está voltando, os tempos estão se cumprindo, A gente ouve na rua as pessoas dizerem: olha o Apocalipse, hein? O Apocalipse está se cumprindo, A gente ouve muita coisa, não é verdade? Mas
O que nós temos que aprender é que Deus quer nos ensinar e nos levar a Ele. Você veja que, diante da situação caótica, e a palavra de Deus nos diz aqui, no capítulo 6, que eu deixei até de ler, porque duas mulheres chegaram para o rei, o rei de Samaria. Uma disse assim: olha, nós combinamos, de um comer o filho do outro, um cozinhar o filho do outro. Eu cozinhei o meu filho ali na panela e comemos o meu filho, mas ela não cozinhou o filho dela não. Entendeu, rei? E o rei, rasgou as vestes. Então estava acontecendo um tempo de fome, calamidade, a coisa estava horrível. E aqui a gente vê o oficial incrédulo, tendo uma oportunidade no meio do caos de crer no Senhor. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos vender. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. De um modo que disseram uns aos outros: ouçam, rei de Israel, contratou o rei dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram. Ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Lembra do título, O título da pregação de hoje? E se o socorro viesse daqueles que você menos esperasse? A Bíblia agora coloca 4 personagens, que são justamente o quê? 4 leprosos. O que eram os leprosos? Eram aqueles que eram identificados de lepra, pelos sacerdotes, e ali eles tinham que cumprir algumas funções. Uma das funções é rasgar a roupa, Eles tinham que rasgar a roupa, eles tinham que também andar descabelado, Você que gosta aí de passar aquele gelzinho no cabelo, de pentear, O leproso não. O leproso tinha que andar descabelado. Ele tinha que colocar uma faixa, na parte inferior da face, e ele tinha que morar distante do acampamento, E tinha que andar gritando: impuro, 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 quando ele se aproximasse do acampamento. Eu imagino você andando aqui no centro de Pádua, gritando: adúltero, adúltero, adúltero. Eu imagino você andando aqui no centro de Pádua, gritando: mau caráter, mau caráter, mau caráter, mentiroso, 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 e todo mundo olhar para você. São essas pessoas que irão salvar Israel. Aleluia! São essas pessoas que tinham que andar com roupa rasgada, que tinham que andar descabeladas, pessoas que tinham que cobrir a parte inferior da face, pessoas que tinham que morar distante, distante do palácio, com essas pessoas que tinham que gritar: impuro, impuro, impuro. São essas pessoas. Deus quer levantar pessoas que ajam dessa forma, pessoas que amem, pessoas que, ainda que estejam vivendo momentos adversos na vida, mas ame, 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 ame. Pessoas que estejam apanhando, sofrendo, pessoas que estejam passando por momentos difíceis, negativos, mas continuem a amar. Continuando, irmãos. Versículo 8. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas. Lembra que o leproso tinha que andar com roupas rasgadas, Então eles pegaram roupas, imagine, As roupas lá dos arameus, dos sírios, De seda, coisa linda, os leprosos colocando aquelas vestes maravilhosas. Então eles pegaram roupas
e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então, olha só, a vida deles mudaram de uma hora para outra. Nós temos que crer, meus irmãos, nós temos que orar, sabe? Nós temos que nos unir em oração, sabe? Estamos vivendo no caos, mas temos que nos unir para que as nossas vidas mudem de uma hora para outra em nome de Cristo. Temos que nos unir. Então eles pegaram o que quiseram. Olha só, quem não tinha nada, pegou o que quis. Versículo 9. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Grave isso. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Porque isso é um dia de boas novas. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. É o que Jesus Cristo nos ensinou, né? Ide pelo mundo, pregai o evangelho, né? A toda criatura, né? Fazer discípulo, né? E aqui os leprosos já estão nos ensinando, né? De alguma forma, do jeito deles. Olha o que eles dizem. Isso não está certo. Não está certo ficarmos com todo o ouro, não está certo ficarmos com toda a prata, não está certo ficarmos com essas vestes maravilhosas. Esse é um dia de boas notícias. O que é o Evangelho? Boas notícias, aleluia. O Evangelho é isso, irmãos, boas notícias. E eles tinham que levar essas boas notícias a quem? Ao povo de Israel, né? Ao rei, né? Aos irmãos. Então, hoje é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Meus irmãos, eu aprendo muito com isso. O povo de Deus de hoje sabe muito bem qual é a boa notícia. A boa notícia é que Jesus veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou e aquele que crê nele tem a vida eterna. O povo de Deus sabe essa boa notícia. A questão é esse ponto. Não podemos ficar calados. A questão é que nós estamos ficando calados. Ou estamos deixando para meia dúzia anunciar essa boa notícia. Olha que ensinamento. Não devemos ficar calados. Não podemos. Porque seremos castigados. A coisa começa a pesar. Então, isso tem que arder em nosso coração. Anunciar as boas notícias, né? Não ficar calado, que Jesus é o Senhor e Salvador. Não ficar calado mesmo. Pode ser quem está na sua frente. Não fique calado, não. Então, os leprosos disseram: para não sermos castigados. Então, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento dos arameus, né, e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. 4 leprosos, sabe, que viviam à margem, eram desprezados, né, viviam à distância do palácio. De repente, o poder da palavra, essa palavra entrou dentro do palácio. Não tenha medo se está o prefeito da cidade, não tenha medo se está o vereador, não tenha medo se está o presidente da república. Essa mensagem do evangelho, ela é poderosa, ela entra dentro do palácio, ela entra dentro do coração das pessoas. O problema nosso é que a gente olha para as pessoas, né, e olha como se fosse um superstar, né? Como se fosse uma pessoa super poderosa, que nada. A mensagem do evangelho entra dentro do coração. Então veja bem, a mensagem dos leprosos entrou dentro do palácio. Quem é que vai ouvir leproso, meu irmão? Quem é? Só Deus para usá-lo. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhe explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão
e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os outros israelitas que ficarem. Sim, com toda essa multidão condenada. O rei, a princípio, não acreditou. O rei já confabulou, né? Não, os arameus estão armando a cilada para nós. Então, se sairmos, eles vão se apossar de Samaria e irão nos matar ou nos fazer escravos. O rei não acreditou, né? Não acreditou na mensagem. Então, você vai cruzar com muitas pessoas que não irão acreditar na mensagem de Cristo. Mas olha só que legal. Quando você fala uma vez, né? O problema é que a gente é muito afoito, não é verdade? Então, veja bem, foi falada uma vez a mensagem para o rei, mas houve um reforço, houve a segunda vez, né? Houve uma segunda vez com um de seus conselheiros, tá vendo? Então, tem muitas pessoas que entregaram a vida a Jesus, não foi porque ouviu a mensagem pela primeira vez, não, ouviu a mensagem da primeira vez, mas outro reforçou lá na frente, não é isso? Então, um dos conselheiros respondeu: manda que apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. Sim, com toda essa multidão, o quê? Condenada. Era uma multidão condenada. E o que a Bíblia diz? Né? Que todos nós pecamos, estamos afastados da presença de Deus. Ou seja, tem uma multidão de pecadores. Hoje, nesse exato momento, uma multidão de pecadores que precisa ouvir a palavra de Deus. E aqui o conselheiro diz: essa multidão condenada, o que nós vamos fazer? Nós temos a palavra de Deus, nós temos as boas notícias. E aí, né, nós somos como os leprosos, não somos melhores que ninguém, não somos intelectuais nem ricos, mas somos como os leprosos e temos que crer que a palavra vai entrar até no palácio, até no coração daquele que é rico e tem o coração mais duro possível. Creia nisso. A multidão está condenada, por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Já estou terminando. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma porção de prata, conforme o Senhor tinha dito. Conforme o Senhor tinha dito. Né? O que o Senhor tem dito? Que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Os 4 leprosos disseram: nós temos uma boa notícia e não podemos escondê-la. E levou essa boa notícia ao palácio. E do palácio, ali o rei ouviu essa boa notícia. Portanto, versículo 16, então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendida por uma peça de prata, como o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito. Quando o rei
foi a sua casa. Lembra o oficial que ouviu a palavra de Deus, né? Que ouviu que a coisa iria mudar, a coisa iria melhorar, né? O que Deus estava querendo fazer ali era trazer as pessoas para a presença dele. O que Deus estava querendo fazer ali era mostrar a sua soberania, era ganhar as pessoas e de volta para ele, porque nós, como filhos de Deus, andamos por caminhos errados. Mas Deus quer trazer de volta os seus filhos. Mas esse oficial, ele abriu mão desse privilégio para voltar para a casa de Deus. E a Bíblia diz que, com isso, ele foi atropelado na porta e não tomou posse da bênção. E não tomou posse da bênção. Eu quero terminar e dizer, a sua vida está sendo como um oficial, que está sendo anunciado Jesus, que está sendo anunciado que Cristo derramou o sangue na cruz por você, e se você crê nele, você tem a vida eterna. Você quer orar essa noite? Sua vida tem sido como aqueles que estão lá no palácio, que estão encurralados, que estão ali vendendo a cabeça do jumento por 80 moedas de prata, peças de prata, vendendo um pote de esterco de pombo por 5 peças de prata. Você está passando uma vida encurralada de forma econômica e financeira. A gente vê ali também uma mãe, né, comendo, cozinhando, uma coisa horrível. O filho de outra mãe, por causa da fome. Como anda a sua vida? Ou quem sabe você quer dizer essa noite, eu quero ser como esses leprosos. Roupa rasgada, a parte inferior do rosto coberta, descabelado, andando e gritando impuro, mas ao mesmo tempo, quando se apropriou do ouro e da prata, disse: não está certo anunciar essas boas notícias. Você quer ser um anunciador das boas notícias de Deus? Porque sabe, você vai dizer: eu estou afastado. Mas quando o conselheiro falou com o rei ali, o rei continuou afastado. Mas um conselheiro reforçou ao rei: vamos lá, rei, vamos tentar essa oportunidade. Quem sabe os leprosos estão certos. Porque quem está afastado tem um coração duro. E o rei estava com um coração duro. Mas ali um conselheiro foi devagarzinho, conversou com o rei e ele voltou e foi abençoado. Vamos orar? Deus, a gente queria orar, Senhor, e quem sabe pessoas que estão afastadas, assim como o rei recebeu aquela notícia de que os arameus tinham ido embora e deixado para trás armas, deixado para trás ouro e prata, vestes, mas o rei não acreditou. Mas aí um conselheiro foi e reforçou essa mensagem. Por isso eu quero orar com pessoas que estão afastadas e têm um coração duro como esse rei. E essas pessoas possam retornar para o Senhor em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. E levante pessoas que estejam reforçando a mensagem de Cristo. Porque tem pessoas que ouvem a mensagem de Cristo aqui hoje e muitas vezes não dão muito valor, mas só vão dar valor tempos depois. E que só possa estar sempre levantando pessoas para anunciar a mensagem de Cristo. Oramos, Senhor,
para que, se há pessoas como aquele oficial que não acreditou no que Deus poderia fazer, oramos nesse exato momento, Pai querido, que o Senhor possa fazer milagres, curas, que o Senhor possa transformar vidas, restaurar famílias. E oramos, Senhor, para que possamos acreditar naquilo que Deus está fazendo, Senhor. Abençoa os jovens com empregos, em momentos difíceis, Senhor. Que os jovens não percam a esperança em Deus, amado Deus. E oramos, amado Deus, por aqueles leprosos que tomaram a decisão de não guardar para si próprio as boas notícias. Nós estamos fazendo isso, Senhor, guardando para nós as boas notícias, mas aqueles leprosos decidiram não guardar e levar essas boas notícias. Embora eles tivessem tudo para reter essas boas notícias, porque eles eram humilhados, eles não tinham roupas, tinham que andar rasgados, mas eles amaram, e o amor falou mais alto. Oramos, Senhor, agradecidos. Fique conosco, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.